Vivemos dias em que uma geração inteira está brincando com o sagrado. Igrejas estão lotadas, templos estão cheios, cultos estão animados. Mas Deus está ausente. Leonard Ravenhill, profeta de sua geração, clamava com lágrimas. A igreja moderna perdeu o medo de Deus. E quando não há temor, não há fogo. Quando não há reverência, o céu se fecha. Não há nada mais trágico do que uma igreja que perdeu o peso da presença de Deus e se acostumou a viver apenas de formas externas. Hoje você vai descobrir o que significa perder o temor do Senhor e por que essa é a maior tragédia espiritual do nosso tempo. Escreva nos comentários: Senhor, devolve-me o teu temor. Leonard Ravenhill nunca se cansava de repetir: sem temor não há avivamento. Avivamento genuíno não nasce de estratégias humanas, nem de campanhas publicitárias, nem de shows com luzes e músicas ensurdecedoras. Tudo isso pode impressionar os homens, mas não move o céu. O verdadeiro avivamento começa quando o povo é invadido por temor santo, aquele sentimento profundo que faz o coração estremecer diante da majestade de Deus. É o temor que faz o coração tremer ao ouvir a palavra, entendendo que cada versículo é a própria voz do Criador. É o temor que cala a boca da carne e abre os ouvidos para ouvir o Espírito Santo. É o temor que não permite que pecados secretos fiquem escondidos, porque reconhece que Deus vê até os pensamentos mais profundos. A Bíblia declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que, sem temor, toda religiosidade é loucura espiritual. E se o temor é a raiz da sabedoria, sua ausência é a raiz da insensatez que corrói igrejas e almas. Ravenhill dizia: avivamento não é avivamento até que o traga de volta ao pó, tremendo diante de um Deus santo. Esse é o ponto central. O avivamento não começa com um coral afinado, mas com um coração quebrantado. Não nasce no palco, mas no altar. Sem temor não há arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento não há quebrantamento. Sem quebrantamento não há fogo que permaneça. Quando o temor se vai, a irreverência ocupa o lugar. E essa é a tragédia da igreja moderna. O altar se tornou palco, o santo virou espetáculo e o sagrado virou entretenimento. A adoração, que deveria ser um sacrifício diante de Deus, virou show para uma plateia. O púlpito, que deveria ser lugar de lágrimas e palavra, virou palanque de vaidades humanas. A oração, que deveria ser encontro com o Deus vivo, virou mera repetição formal. A Bíblia, que deveria cortar como espada, virou discurso motivacional para massagear egos feridos. Essa é a tragédia da irreverência. Há movimento, mas sem presença. Há barulho, mas sem poder. Há emoção, mas sem transformação. Ravenhill clamava: o que a igreja moderna mais precisa não é de um novo programa, mas de lágrimas no altar. Porque programas enchem templos, mas apenas lágrimas enchem o céu. A Escritura está repleta de exemplos para nos lembrar que Deus não brinca com a sua própria santidade. Usa, em meio à festa em música, ousou tocar a Arca da Aliança de forma irreverente e caiu morto diante de todos. O povo tinha cânticos e alegria, mas faltava reverência. Ananias e Safira, diante da congregação, mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. E a Bíblia diz que grande temor se espalhou entre todos. Esses não são relatos de um Deus do Antigo Testamento, como muitos tentam relativizar. São testemunhos eternos de que o Deus que é amor também é fogo consumidor. Deus não mudou, a sua santidade permanece a mesma. O que mudou foi a maneira como a igreja moderna passou a lidar com a sua presença, com descuido, irreverência e superficialidade. Uma igreja que perdeu o temor de Deus pode até manter a aparência de piedade, mas os sinais de decadência espiritual são evidentes. Orações mecânicas, longas ou curtas, mas sem lágrimas, sem paixão, sem quebrantamento. Cultos animados, cheios de atividades, coreografias, slogans e campanhas, mas sem a manifestação da presença real do Espírito. Pecado tolerado, normalizado, tratado como coisa da vida,
em vez de ser confessado e abandonado. Santidade ridicularizada, muitas vezes até dentro das próprias igrejas, como se fosse exagero, fanatismo ou legalismo. Ravenhill dizia: uma geração que perde o temor de Deus inevitavelmente se afunda no pecado, mesmo que continue frequentando a igreja. Um coração sem temor sente prazer no pecado, mas se incomoda diante da santidade. Esse é o retrato de uma geração que gosta de cultos longos, mas não suporta um momento de silêncio diante da majestade de Deus. Ravenhill nunca deixou de denunciar o evangelho barato que tem se espalhado como veneno em nossos dias. Esse evangelho oferece céu sem cruz, bênção sem arrependimento, poder sem santidade. Ele remove o peso da glória de Deus e coloca o homem no centro da mensagem. O resultado é uma geração de crentes que não choram diante da cruz, mas exigem benefícios da fé, como clientes diante de um balcão. Mas Ravenhill dizia: o verdadeiro evangelho sempre leva o homem ao pó, quebrantado diante de um Deus santo. O evangelho de Cristo não gera entretenimento, gera temor. Não gera fãs, gera discípulos. Não gera celebridades, gera homens e mulheres que choram diante da cruz. Para Ravenhill, não havia fórmulas mágicas para restaurar uma igreja sem temor. Havia apenas um caminho: voltar ao altar, voltar às lágrimas de arrependimento, voltar ao joelho dobrado em oração verdadeira, voltar ao silêncio reverente diante da grandeza de Deus. Ele dizia: o que falta em nossas igrejas não são multidões, mas homens que tremem diante de Deus. Quebrantamento não é sinal de fraqueza, mas de saúde espiritual. Onde há lágrimas, há vida. Onde há reverência, há fogo. Onde há quebrantamento, o céu encontra espaço para descer. Um dos maiores testemunhos disso foi o avivamento do país de Gales. Evan Roberts testemunhava reuniões onde ninguém ousava levantar a voz sem direção clara do Espírito. Não havia liturgia organizada, mas havia reverência profunda. Homens choravam copiosamente. Mulheres se prostravam no chão. O peso da glória de Deus era tão intenso que bares fecharam, tribunais ficaram vazios, cadeias esvaziaram, cidades inteiras foram transformadas, não por métodos humanos, mas porque o temor de Deus caiu sobre o povo. Esse é o fruto do verdadeiro avivamento, não apenas cultos emocionantes, mas uma nação dobrada diante da santidade do Senhor. Se a igreja perdeu o medo de Deus, você não precisa perder. Você pode se levantar como altar vivo, como coração reverente. Não aceite uma vida de irreverência espiritual. Que o seu testemunho seja este: aqui esteve um homem, aqui esteve uma mulher que tremeu diante de Deus até o fim. Senhor, perdoa a tua igreja por transformar o sagrado em comum. Tira de nós toda irreverência. Coloca de volta o temor santo em nossos corações. Que nossas vidas sejam altares de fogo, não de fumaça. Que possamos viver e morrer tremendo diante da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.